O esforço só é expresso em recompensa, quando uma pessoa se recusa a desistir. Napoleão Hill. A pior prisão do mundo é aquela onde você acha que está livre. Você se levanta da cama, se arruma, coloca o mesmo sapato de sempre, segue o mesmo trajeto, responde as mesmas mensagens, enfrenta os mesmos problemas e termina o dia esgotado, como se tivesse lutado uma batalha, mas sem saber, exatamente, qual guerra está tentando vencer. No fundo, você sente que está preso. Mas disfarça. Você sorri para as fotos, responde tá tudo bem quando alguém pergunta, mas dentro de você. O grito é ensurdecedor, eu não aguento mais. E sabe por quê? Porque a liberdade que você tanto deseja, está escondida exatamente no sacrifício que você insiste em evitar. E quanto mais você evita, mais preso se torna. Presa à sua rotina automática. Preso aos seus medos invisíveis. Preso aos mesmos hábitos, aos mesmos erros, às mesmas desculpas. Você quer mudar. Quer ter uma vida diferente. Quer experimentar aquele sentimento indescritível de olhar para o espelho e ter orgulho do que vê. Mas quando chega a hora da ação, você recua. Procrastina. Inventa desculpas. E é aí que mora a grande tragédia da sua existência. Você quer liberdade, mas não quer pagar o preço dela. Você quer um corpo saudável, mas evita o sacrifício do treino, do suor, da disciplina. Quer uma mente afiada, mas foge da leitura, do estudo, do foco. Quer sucesso financeiro, mas evita o sacrifício de trabalhar quando ninguém está vendo, de arriscar, de tentar, de errar, de recomeçar. Quer liberdade emocional, mas não quer enfrentar os seus traumas, os seus medos, os seus monstros internos. Você quer, mas não quer o preço. Quer, mas não quer o sacrifício. Quer, mas quer que seja fácil. E aí está o ponto central desse discurso, o que talvez você nunca tenha ouvido, ou se ouviu, não quis aceitar. A liberdade é filha legítima do sacrifício. Não existe liberdade verdadeira sem a disposição de sacrificar a sua zona de conforto, os seus padrões automáticos, os seus desejos imediatos. Mas você está anestesiado. Anestesiado pela ilusão da facilidade, pela dopamina instantânea das redes sociais, pela comparação constante com vidas que não são reais, pelo medo de parecer um fracasso, pela necessidade de ser aceito, de ser aprovado. E, nesse processo, a sua vida verdadeira está passando. E você nem percebe. Pensa comigo, quantos sonhos você já deixou para trás? Quantas vezes disse um dia eu faço, um dia eu mudo, um dia eu começo. E esse dia nunca chegou. E não vai chegar. Se você não entender, de uma vez por todas, que a liberdade que você busca só será conquistada quando você tiver a coragem de abraçar o sacrifício que hoje você evita. Imagine agora, nesse exato momento, que você está aos 80 anos, olhando para trás, para a sua vida inteira. O que você vê? Orgulho? Realização? Ou um amontoado de "se"? E se eu tivesse começado aquele projeto? E se eu tivesse investido mais em mim? E se eu tivesse tido a coragem de mudar? E se eu tivesse tido disciplina para me transformar? Esse é o grito silencioso da maioria das pessoas. Um lamento tardio, uma dor que não tem cura, o arrependimento pelo que não foi feito, pelo que foi adiado, pelo sacrifício que nunca foi aceito. E aqui está a verdade mais brutal. O preço do sacrifício pode parecer alto, mas o preço do arrependimento é infinitamente maior. Você acha que está se protegendo ao evitar o esforço, ao fugir da dor, ao manter a sua rotina confortável. Mas, na verdade, está se auto-sabotando, está se autodestruindo aos poucos, está cavando a sua própria prisão emocional, financeira, espiritual. A sua mente, nesse momento, pode até estar buscando justificativas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho filhos. Ah, mas eu já estou velho demais. Ah, mas é difícil. Escute com atenção. O mundo não se importa com as suas desculpas. A vida não vai desacelerar porque você tem medo. O tempo não vai parar para você se organizar melhor. Os seus sonhos não vão esperar para sempre. E, no fundo, você sabe disso. Sabe, mas evita olhar de frente. Porque olhar de frente exige coragem. Exige responsabilidade. Exige sacrifício. Você quer liberdade? Então precisa entender que ela exige um preço. E esse preço é você que escolhe pagar ou não. Mas não se engane, a conta sempre chega. Se não for o preço do sacrifício, será o preço do arrependimento. Se não for a dor da disciplina,
será a dor do fracasso. Se não for o desconforto temporário da mudança, será a angústia permanente de uma vida desperdiçada. E o mais triste é que, enquanto você ouve essas palavras, talvez esteja tentando minimizar, racionalizar, encontrar argumentos para continuar exatamente onde está. Mas eu te pergunto, quantos anos mais você vai esperar? Quantos sonhos ainda vai enterrar? Quantas oportunidades ainda vai deixar passar? O tempo está passando. Enquanto você hesita, a vida avança. Enquanto você evita o sacrifício, o mundo não para. Enquanto você foge da dor, ela cresce silenciosa, se transforma em angústia, em frustração, em um buraco cada vez mais fundo dentro de você. E a única saída é encarar de frente. É decidir, hoje, agora. Eu vou pagar o preço. O preço de acordar mais cedo. De dizer não para o que não me leva para a frente. De me afastar de pessoas que não me impulsionam. De me disciplinar, mesmo quando a vontade não aparece. De persistir, mesmo quando os resultados não surgem imediatamente. De sacrificar a mediocridade, para conquistar a liberdade. Você nasceu para muito mais do que essa vida morna que está vivendo. Você nasceu para impactar, para transformar, para inspirar. Mas para isso, precisa sacrificar a versão fraca de si mesmo que você alimentou até aqui. Precisa enterrar o personagem que sobrevive e ressuscitar o guerreiro que constrói. A liberdade que você busca está no sacrifício que você evita. E, no fundo, você sabe disso. Sabe, mas talvez esteja com medo. Medo de fracassar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser julgado. Mas preste atenção. O medo não vai desaparecer. A dúvida não vai sumir. O desconforto não vai se dissolver. O que muda é a sua decisão de agir apesar deles. Coragem não é a ausência de medo. É a decisão de ir em frente, apesar dele. E quando você der o primeiro passo, quando escolher o sacrifício, quando começar a construir, vai perceber uma coisa: que a liberdade não estava tão longe assim. Ela sempre esteve ao seu alcance, mas do outro lado do sacrifício. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Olhe ao seu redor. Veja o caos. Veja a desordem. Veja a confusão. Agora olhe para dentro e perceba: o caos que existe fora é apenas um reflexo do caos que existe dentro. Não adianta mudar o ambiente, mudar de cidade, trocar de emprego, terminar relacionamentos, se a sua mente continuar sendo um campo de batalha desorganizado, sem direção, sem comando. Você não está preso ao mundo. Está preso ao seu próprio padrão mental. Preso às crenças limitantes que você alimentou ao longo dos anos, aos pensamentos que aceitou como verdades absolutas, às narrativas que repetiu tantas vezes que agora parecem ser você. Mas não são. Você não é o seu pensamento. Você não é a sua dúvida. Você não é o seu medo. Você é, e sempre foi, aquilo que decide ser. E essa decisão nasce da clareza. Clareza de quem você é. Clareza de quem você quer ser. Clareza de onde está e de onde quer chegar. Sem clareza, você se afoga na própria rotina, nos compromissos vazios, na correria sem sentido. Napoleão Hill, um dos maiores mestres da filosofia do sucesso, ensinava com uma precisão cirúrgica: defina com exatidão o que deseja da vida. E você? Sabe o que quer? Ou está apenas repetindo o que a sociedade quer que você queira? Trabalhar, consumir, pagar boletos, esperar o fim de semana, e então repetir tudo de novo. Até quando? Até quando vai continuar se sabotando, alimentando essa mentalidade de sobrevivência? Você nasceu para criar, para construir, para liderar a sua própria vida. Mas perdeu o controle, perdeu o foco, perdeu o propósito. E sabe por quê? Porque nunca parou, de verdade, para refletir sobre isso. Nunca se permitiu um momento de silêncio para perguntar: quem eu sou? Por que estou aqui? Qual é a missão que Deus colocou na minha vida? Qual é o legado que quero deixar quando tudo isso acabar? Porque vai acabar. A sua história, um dia, terá um ponto final. E quando esse dia chegar, vai olhar para trás e perceber que o que mais doeu não foi o que você fez, mas o que você deixou de fazer. A falta de clareza é o veneno silencioso que mata os seus sonhos antes mesmo que eles nasçam. Sem clareza, você perde tempo com coisas irrelevantes. Sem clareza,
Você aceita convites que não deveria aceitar, entra em relacionamentos que não deveria entrar, permanece em empregos que não deveria permanecer. Sem clareza, você é refém das circunstâncias, da opinião dos outros, da expectativa alheia. E é por isso que a sua vida está estagnada. Não é falta de capacidade. Não é falta de inteligência. Não é falta de oportunidade. É falta de clareza. Hill falava sobre o propósito definido. O homem que possui um propósito definido é imparável. Nada pode detê-lo. Ele acorda todos os dias com energia, com foco, com direção. Ele sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe o preço que precisa pagar. E, acima de tudo, está disposto a pagar esse preço. E você? Tem um propósito definido, ou está vivendo por inércia? Está seguindo o fluxo que os outros determinaram para você, ou está construindo, com consciência, a sua própria trajetória? Pare agora. Feche os olhos. Respire fundo. E pergunte: o que eu realmente quero? Mas cuidado! Não responda com o que você acha que deveria querer. Responda com aquilo que realmente arde no seu peito, com aquilo que tira o seu sono, com aquilo que te faz vibrar, com aquilo que, se você não fizer, vai morrer arrependido. Esse é o seu propósito. E quando você encontrar, tudo muda. A sua rotina muda. As suas escolhas mudam. As suas amizades mudam. A sua mentalidade muda. A clareza é a força invisível que rompe correntes. Ela corta o que não serve. Ela elimina o que distrai. Ela destrói o que enfraquece. E, quando você tem clareza, você cria. Cria oportunidades. Cria soluções. Cria a sua própria sorte. Cria a sua liberdade. Mas, sem clareza, você consome. Consome conteúdo inútil. Consome relacionamentos tóxicos. Consome distrações que te mantêm preso no mesmo lugar, ano após ano. E sabe qual é o maior sintoma da falta de clareza? A ansiedade. O medo constante. A comparação destrutiva. A procrastinação. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque não sabe, de verdade, o que quer. E quem não sabe o que quer, adia. Adia porque teme escolher errado. Adia porque teme não ser bom o suficiente. Adia porque teme fracassar. Mas o maior fracasso é não escolher. É não agir. É não se comprometer com nada e, no fim, não construir nada. A clareza é a mãe da coragem. Quando você sabe o que quer, encontra força para agir, mesmo com medo. Mesmo com dor. Mesmo com incerteza. E aqui está outro ensinamento brutal de Napoleão Hill. O desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Não é talento. Não é sorte. Não é dinheiro. É desejo ardente. É aquela vontade insaciável, inegociável, incontrolável de conquistar algo maior. E essa vontade nasce da clareza. Quando você sabe o que quer, o universo conspira a seu favor. As portas se abrem. As pessoas certas aparecem. Os recursos surgem. As ideias fluem. Mas, enquanto você permanecer confuso, inseguro, indeciso, tudo permanece fechado, travado, bloqueado. A clareza é a chave. E você precisa conquistá-la. Como? Silêncio. Reflexão. Escrita. Perguntas profundas. Mentoria. Mastermind. Hill dizia: nenhuma mente é completa sozinha. Você precisa de outros para expandir sua visão, para confrontar suas crenças, para quebrar os seus paradigmas. Quem são as pessoas que você permite falar na sua vida? São pessoas que te puxam para cima, ou que te arrastam para baixo? Seja brutalmente honesto. Os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares, te inspiram ou te limitam? Te encorajam ou te sabotam? Te confrontam ou te acomodam? A sua clareza também depende disso. Depende do ambiente que você frequenta, das conversas que você participa, dos conteúdos que você consome. Você não é uma ilha. Você é o resultado do que permite entrar na sua mente todos os dias. E a sua mente é a máquina mais poderosa que existe. Ela pode ser a sua maior aliada, ou o seu pior inimigo. Se você alimenta a sua mente com clareza, propósito, direção, ela cria. Ela resolve. Ela avança. Mas se você alimenta com dúvidas, distrações, comparações, ela trava. Ela paralisa. Ela adoece. E, talvez, seja por isso que você se sinta tão cansado, tão perdido, tão desmotivado. Não é falta de força. É falta de clareza.
E clareza não se encontra. Se constrói. Hoje. Agora. Decida. Eu não aceito mais viver confuso. Eu não aceito mais ser refém da indecisão. Eu não aceito mais desperdiçar a minha vida. Defina, com exatidão, o que você quer. Escreva. Leia em voz alta. Sinta. Visualize. Reafirme todos os dias, até que se torne parte de quem você é. E, quando fizer isso, vai perceber que a sua liberdade está mais próxima do que imagina. Ela não está lá fora. Ela está dentro. Na clareza da sua mente. Na força do seu propósito. Na solidez da sua decisão. Agora é a sua vez. Vai continuar vivendo no piloto automático? Ou vai assumir o comando da sua vida? A liberdade que você busca está no sacrifício que você evita. E o primeiro sacrifício é abandonar a confusão e abraçar a clareza. Você ainda está esperando motivação? Ainda acredita que, em algum momento, uma faísca mágica vai acender dentro de você e, então, finalmente, tudo vai mudar? Ainda alimenta a ilusão de que, um dia, vai acordar inspirado, com vontade incontrolável de fazer tudo o que precisa ser feito, sem esforço, sem dor, sem resistência? Se está esperando por isso, pode esperar sentado, porque esse dia nunca vai chegar. O sucesso não é uma explosão emocional. Não é um momento de epifania súbita. Não é um estado de inspiração eterna. O sucesso é disciplina, é foco, é ação e, acima de tudo, é sacrifício. Sacrifício de tudo aquilo que te impede de ser quem você nasceu para ser. Você acha mesmo que os grandes nomes da história chegaram onde chegaram porque estavam motivados todos os dias? Acha que Thomas Edison estava motivado quando fracassou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada? Acha que Henry Ford se sentia inspirado todas as manhãs enquanto quebrava paradigmas e enfrentava a descrença do mundo inteiro? Acha que o Walt Disney não teve dias em que quis desistir, fechar as portas, abandonar tudo? Eles não eram movidos por motivação. Eram movidos por disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Disciplina é levantar cedo, mesmo quando o corpo implora por mais sono. Disciplina é treinar, mesmo quando está exausto. Disciplina é estudar, mesmo quando a mente quer fugir para a distração. E essa é a diferença brutal entre os que vencem e os que fracassam. Os que fracassam, agem quando sentem vontade. Os que vencem, agem mesmo sem vontade. A sua liberdade está do outro lado do sacrifício. E esse sacrifício se chama disciplina. Você quer liberdade financeira? Então precisa sacrificar os gastos impulsivos, os prazeres imediatos, o consumismo inconsciente, e cultivar a disciplina de investir, de economizar, de pensar a longo prazo. Quer liberdade emocional? Então precisa sacrificar o vitimismo, a necessidade de aprovação, a fuga das conversas difíceis, e cultivar a disciplina de enfrentar a si mesmo, de buscar autoconhecimento, de desenvolver maturidade. Quer liberdade física? Então precisa sacrificar a preguiça, a gula, o conforto do sofá, e cultivar a disciplina de se mover, de se alimentar bem, de cuidar do seu tempo. Quer liberdade espiritual? Então precisa sacrificar a superficialidade, a pressa, a distração, e cultivar a disciplina de se conectar com Deus, com a sua essência, com aquilo que transcende este mundo material. Mas você foge da disciplina. Porque ela dói. Porque ela exige esforço. Porque ela demanda uma escolha consciente de abrir mão do que é fácil, para conquistar o que é grandioso. Só que o que você não percebe, é que a ausência de disciplina também dói. Só que é uma dor diferente. Mais silenciosa. Mais corrosiva. Mais letal. É a dor da frustração. A dor da estagnação. A dor de olhar para o espelho e não reconhecer quem você se tornou. A dor de saber que poderia mais, mas não teve coragem de fazer. Você está disposto a sacrificar a mediocridade? Está disposto a cortar, sem anestesia, os hábitos que te aprisionam? Está disposto a fazer o que poucos fazem, para viver como poucos vivem? Porque essa é a realidade que ninguém te conta. A liberdade é exclusiva dos disciplinados. Você quer ser livre, mas se comporta como um escravo. Escravo dos seus impulsos. Escravo das suas emoções. Escravo da procrastinação. Escravo do prazer imediato. E a única forma de quebrar essas correntes é com disciplina. Mas não basta disciplina sem foco. Porque disciplina sem direção é só esforço desperdiçado. Você precisa de foco. Foco cirúrgico.
Foco brutal. Foco inegociável. O mundo hoje está desenhado para te distrair. São notificações incessantes, conteúdos infinitos, estímulos constantes. Tudo feito para te manter preso, anestesiado, distraído, enquanto a sua vida passa. E você, sem foco, vai pulando de tarefa em tarefa, de ideia em ideia, de projeto em projeto, sem concluir nada, sem construir nada, sem transformar nada. O foco é o superpoder dos tempos modernos. Quem tem foco, cria. Quem não tem, consome. E você precisa decidir. Quer ser criador ou consumidor? Protagonista ou espectador? Construtor ou destruidor? O foco exige o sacrifício da dispersão. Exige dizer não para 1000 coisas boas, para dizer sim para a única coisa que realmente importa. Exige filtrar com rigor o que entra na sua mente, o que ocupa o seu tempo, o que rouba a sua energia. E foco é prática. É treino. Não nasce do nada. Não surge espontaneamente. Você precisa criar rituais que te blindem da distração. Precisa cultivar ambientes que te conduzam à concentração. Precisa desenvolver hábitos que te tornem cada vez mais produtivo, mais eficiente, mais eficaz. E quando você une disciplina e foco, a ação se torna inevitável. E a ação é o que separa os sonhadores dos realizadores. Você pode ter o melhor plano do mundo. Pode ter a maior clareza do universo. Pode ter um propósito definido, um desejo ardente, uma visão inspiradora. Mas se não agir, nada acontece. A ação é a ponte que conecta o mundo invisível das ideias ao mundo concreto das realizações. E a ação gera resultado. Mas, mais importante do que isso, a ação gera identidade. Cada vez que você age, reforça quem você está se tornando. Cada vez que você age, fortalece a sua autoimagem. Cada vez que você age, constrói a sua liberdade. E, sim, agir dói. Agir cansa. Agir exige energia, exige esforço, exige sacrifício. Mas sabe o que dói mais? Ficar parado. Ficar estagnado. Ficar assistindo a sua vida escorrer pelos dedos, enquanto você inventa desculpas para não agir. E, se for para escolher uma dor, escolha a dor da ação. Porque ela cura. Ela transforma. Ela liberta. Napoleão Hill dizia: o homem que se recusa a agir tem o seu destino selado. E você? Vai selar o seu destino na estagnação, ou vai sacrificar o conforto e escolher a ação? Você não precisa dar passos gigantes. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar. Comece agora. Com o que tem. Com o que sabe. Com quem é. E, aos poucos, a disciplina vai se fortalecer. O foco vai se afiar. E a ação vai se tornar um estilo de vida. Até que, um dia, você vai olhar para trás e perceber que a liberdade que tanto buscava não estava no amanhã, não estava no acaso, não estava na sorte. Estava no sacrifício diário da disciplina, do foco e da ação. Você quer liberdade? Então, levante-se. Sacrifique a procrastinação. Sacrifique o conforto. Sacrifique a desculpa. E haja. Haja com disciplina. Haja com foco. Haja com coragem. Porque o mundo não pertence aos que esperam. O mundo pertence aos que agem. E, no fim, a liberdade que você busca está no sacrifício que você evita. Você vai falhar. Você vai cair. Você vai errar. E não importa o quanto se prepare, o quanto planeje, o quanto deseje, você será derrubado, traído, frustrado. Mas, escute bem. Não é sobre quantas vezes você vai cair. É sobre quantas vezes vai se levantar. O fracasso não é um ponto final. Não é uma sentença. Não é um rótulo que define quem você é. O fracasso é a matéria-prima bruta. A argila da qual você esculpe a sua grandeza. Napoleão Hill, em um de seus ensinamentos mais poderosos, afirmava que toda adversidade, toda falha e todo desgosto carregam consigo a semente de um benefício igual ou maior. Mas a maioria nunca colhe esse benefício. Por que desiste antes? Por que confunde derrota temporária com fracasso permanente? Você já se perguntou quantas vitórias deixou de conquistar, simplesmente porque desistiu cedo demais? Quantos sonhos enterrados? Quantos projetos abandonados? Quantas possibilidades nunca exploradas? Por que você achou que falhar uma vez significava falhar para sempre? Mas não significa. Nunca significou. Os que vencem, falham. Os que constroem, caem. Os que deixam legado, sangram.
Só que eles entendem o que você precisa entender agora. A dor não é um inimigo. A dor é uma professora. A derrota não é o fim. A derrota é um convite à reinvenção. A resiliência é a habilidade mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. É a capacidade de transformar cada queda em aprendizado, cada lágrima em combustível, cada cicatriz em medalha. Você quer liberdade? Então aprenda a abraçar o fracasso como parte inevitável, indispensável e gloriosa da sua jornada. Pare de fugir da dor. Pare de evitar o desconforto. Pare de fingir que é possível viver sem falhar. Você vai falhar. Aceite isso. E, ao aceitar, vai perceber algo incrível. O fracasso não te destrói. O fracasso te fortalece. Cada vez que você cair, vai se levantar mais forte, mais sábio, mais preparado, mais resiliente. E essa resiliência vai se tornar a sua maior arma. Porque enquanto os fracos desistem, reclamam e culpam o mundo, os fortes aprendem, evoluem e continuam. E a evolução é um processo contínuo. Não tem linha de chegada. Não tem diploma de cheguei. Não tem fim. Você precisa entender que a sua jornada de crescimento não acaba até o seu último suspiro. Enquanto estiver respirando, deve estar aprendendo. Enquanto estiver vivo, deve estar evoluindo. Enquanto o coração bater, deve estar construindo. Não existe pronto. Existe em construção. Sempre. Napoleão Hill chamava isso de um aprendizado contínuo. A capacidade de se manter em constante expansão, de buscar novos conhecimentos, de desafiar as próprias crenças, de quebrar os próprios limites. E você, está fazendo isso? Ou se acomodou? Ou parou de aprender? Ou se contentou com um pouco que sabe, com um pouco que faz, com um pouco que é? Porque, preste atenção, a vida é movimento. Tudo que para, morre. Se você não está crescendo, está morrendo. Se você não está aprendendo, está regredindo. Se você não está evoluindo, está se destruindo. E não adianta culpar o mundo, culpar o governo, culpar a economia, culpar a crise. O responsável por manter a sua chama acesa é só um: você. Você precisa assumir o comando da sua evolução. Precisa decidir ser um aprendiz eterno. Precisa sacrificar o orgulho, o ego, a vaidade, e se tornar humilde o suficiente para admitir: eu não sei tudo. Eu posso melhorar. Eu preciso evoluir. E, quando faz isso, quando abraça o aprendizado contínuo como estilo de vida, você se torna imparável. Porque ninguém pode parar um ser humano que está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre se reinventando. E, então, chega o momento mais importante desta jornada. O momento de pensar no legado. O que você vai deixar? Como será lembrado? O que as pessoas vão dizer quando seu tempo aqui acabar? Já parou para pensar nisso? Já se imaginou no seu último dia de vida? Deitado na cama, olhando para trás, repassando, um a um, todos os momentos, todas as escolhas, todas as oportunidades? O que vai sentir? Orgulho ou arrependimento? Paz ou angústia? Gratidão ou culpa? Porque esse dia vai chegar. E, quando chegar, o que você construiu será o seu legado. E legado não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre status. Legado é sobre impacto, é sobre transformação, é sobre as vidas que você tocou, os exemplos que deixou, os valores que transmitiu. Você está vivendo de um jeito que gostaria que seus filhos copiassem? Você está construindo algo que gostaria que o mundo lembrasse? Você está sendo a pessoa que gostaria de ter como referência? Se a resposta for não, então é hora de mudar. E mudar exige sacrifício. O sacrifício de parar de viver no modo automático. O sacrifício de parar de se esconder atrás de desculpas. O sacrifício de parar de fugir do seu chamado. Você não está aqui por acaso. A sua vida não é um acidente. Você carrega dentro de si uma missão única, uma combinação exclusiva de talentos, experiências e aprendizados, que ninguém mais possui. E a sua responsabilidade é usar tudo isso para construir um legado que inspire, que transforme, que liberte. Não desperdice o seu potencial. Não enterre os seus talentos. Não jogue fora a oportunidade extraordinária que é estar vivo. O tempo é o ativo mais valioso que você possui. E ele está acabando. Agora. Enquanto você lê essas palavras, o relógio está correndo. Os segundos estão passando.
A sua vida está se esgotando. E, no fim, tudo o que vai importar é o legado que deixou. Você quer ser lembrado como alguém que viveu com coragem, com propósito, com intensidade. Ou como alguém que apenas existiu, que apenas sobreviveu, que apenas passou? A escolha é sua. Sempre foi. E essa escolha começa agora. Levante-se. Decida construir um legado digno. Decida evoluir todos os dias. Decida se levantar sempre que cair. Porque a liberdade que você busca está no sacrifício que você evita. O sacrifício de persistir, mesmo quando tudo diz para desistir. O sacrifício de continuar, mesmo quando não vê resultado. O sacrifício de construir, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Mas preste atenção. Deus está vendo. O universo está vendo. E, mais importante, você está vendo. Você sabe quem está se tornando. Você sente, no fundo da alma, se está honrando o potencial que recebeu ou desperdiçando. E se há algo que você deve levar deste discurso, desta jornada, desta reflexão? É isso. A liberdade é para os fortes, para os resilientes, para os disciplinados, para os que aprendem, para os que deixam legado. A liberdade não é um presente. É uma conquista. É uma vitória. É um troféu que se ergue depois de muito sacrifício, muita dor, muita superação. E você? Está pronto para isso? Ou vai continuar evitando o sacrifício? E, consequentemente, evitando a liberdade? A decisão é sua. Agora, levante-se. Erga-se como quem entendeu, finalmente, o chamado da vida. O chamado para sacrificar o que é confortável, para conquistar o que é eterno. Porque, no fim, a liberdade que você busca sempre esteve no sacrifício que você evita.